Sejam bem-vindos, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Mais uma vez estamos aqui nessa videoaula para fazer um resumo da matéria que já está em suas mãos, está no PDF postado aqui no portal do nosso Instituto. Vamos analisar hoje o livro de Levíticos e nós temos o autor deste livro reconhecido também como Moisés. Moisés, ele foi o grande autor deste livro e, por que não dizer, o protagonista, né? O coadjuvante, porque o autor principal, aquele que orquestrou todas as coisas, foi o próprio Deus. Quando falamos de Moisés, nós falamos do Moisés que exerceu a função de profeta e líder, que atuou como porta-voz de Deus para explicar a sua lei a Israel. Um outro personagem é Arão. Arão, ele era irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote de Israel. O terceiro personagem é Nadab. Quando falamos de Nadab, falamos do filho de Arão, que estava em treinamento para se tornar sacerdote. Porém, Nadab morreu por causa da sua desobediência aos mandamentos de Deus. Um outro personagem, irmão de Nadab, foi Abiú, que também foi filho de Arão, e ele teve uma morte trágica justamente porque não obedeceu, porque desobedeceu à voz de Deus e os mandamentos de Deus. Um outro personagem que percebemos em Levíticos é Abiú. Abiú foi filho de Arão, irmão de Nadab, né, como nós falamos. E eles dois tiveram aí esse fim trágico. E falamos também de Eliezer, ou Eleazar, filho de Arão, que sucedeu como sumo sacerdote de Israel, porque literalmente ele obedeceu aos mandamentos de Deus e levou a sério o seu ministério e o seu chamado. Temos também Itamar, filho de Arão, que também se tornou sacerdote. Vemos aqui nesta pequena introdução sobre os personagens fundamentais do livro de Levítico, que quando eu obedeço aos mandamentos de Deus, eu sou honrado por Deus, eu consigo assumir o meu ministério. Quando eu desobedeço aos mandamentos de Deus e aquilo que Deus ele pede de mim, que ele pede de você, que ele pede de nós, como igreja de Cristo, nós seremos reprovados. Então, é de suma importância que nós possamos juntos obedecer às orientações de Deus. Primeiro, pautado nas Escrituras e depois aquilo que Deus fala diretamente ao meu coração. Porém, devemos entender que tudo aquilo que Deus fala no meu coração, na minha alma, deve ter sincronia, deve ser atestado, deve ter a sua veracidade comprovada pelas Sagradas Escrituras, porque em momento algum, em hipótese alguma, Deus ele vai contra a sua palavra. Então, devemos estar atentos para fazer a vontade de Deus. Nós temos algumas doutrinas principais no livro de Levítico. Uma das grandes doutrinas do livro de Levíticos é os sacrifícios. Percebemos que Deus, ele exigia sacrifícios das pessoas para a expiação do pecado. Então, todos os sacrifícios, e a grande maioria, na verdade, dos sacrifícios que nós vemos em Levíticos, tinha a função de expiar, de anular o pecado de toda a nação. Uma outra doutrina que nós vemos é a doutrina da santidade. Sim, nós vemos a doutrina do sacrifício, nós vemos a doutrina da santidade. E a santidade é o atributo que resume o caráter perfeito de Deus. Israel foi chamado para ser santo, como Deus também é santo. Então, Deus ele chama Israel, ele chama o seu povo, assim como Deus também nos chama, e ele declara que nós devemos ser santos. Agora, ser santo não é ser uma pessoa perfeita. Não existe pessoa perfeita aqui na terra. Já existiu. Quem foi? Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que veio para cumprir a lei, que nenhum homem conseguiu cumprir, mas Jesus ele veio para cumprir essa lei. Mas nós, como homens,
né? Nós, como mulheres de Deus, nós não somos perfeitos. Então, o que é ser santo? Ser santo é, mesmo em meio a toda imperfeição, ter um coração quebrantado e contrito e se render aos pés do Senhor, pedindo perdão, invocando a sua misericórdia, pedindo para que ele venha ter piedade e misericórdia de nós. A santidade para nós hoje, ela é progressiva. Santidade começa no ato da nossa conversão e ela vai ter uma ação progressiva e ela vai terminar depois do arrebatamento, quando nós estivermos com Cristo Jesus. Então, ela é progressiva, ou seja, hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. Então, todos os dias essa santidade vai se aperfeiçoar em mim. Então, o livro de Levítico, ele traz a doutrina do sacrifício para expiação do pecado. É claro que somente expiava, porque Jesus, como sacrifício perfeito, ele apagou, anulou os pecados. Glória a Deus por isso, né? E nós vemos a doutrina da santidade. Então, nós devemos ser santos, porque ele foi santo, ele é santo, continua sendo santo, mas a nossa santidade é progressiva. Uma outra doutrina que nós vemos e percebemos é Israel sendo convocado como uma nação santa. E as pessoas mediante as quais Cristo entraria no mundo, ou seja, então Israel é convocado a ser uma nação santa, e a nação de Israel seria os indivíduos, seriam as pessoas, a nação que Cristo entraria no mundo. Então já estava anunciando também, preparando o advento maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma outra doutrina são as doutrinas das ofertas, que era uma forma de adoração a Deus, para expressar o coração penitente e agradecido. Sim, porque todas as vezes que nós ofertamos a Deus, nós estamos mostrando a Deus a nossa gratidão e que o nosso coração não é controlado por uma mão, não é controlado pelo poderio humano, pelas riquezas deste mundo, mas o nosso coração, ele é controlado pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que você leva uma oferta para a igreja, devolve o seu dízimo, você está declarando que o seu coração e toda a sua vida pertence a Jesus. E essas doutrinas, elas vão estar inseridas também no Novo Testamento, elas vão permear toda a Bíblia Sagrada. É necessário que você faça a leitura da apostila para acompanhar as videoaulas e também venha ler, sim, os versículos bíblicos que foram colocados na sua apostila para que você tenha uma visão e um entendimento panorâmico, ok? Então, nós estamos encerrando aqui esta videoaula e eu conto e tenho a certeza que você vai estar lendo toda a apostila e se preparando para a nossa avaliação final. Que Deus abençoe todos os nossos estudantes do IMG, Instituto Missão Global. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus.